Esse sujeito nunca acrescentou em nada ao parlamento brasileiro. Sempre foi um playboyzão. Por favor. Bom dia, Timóteo. Cássio de E aí, Madeira aqui Cássio? falando com vocês. Ô, Timóteo, eu vi ontem uma análise do Fernando Mitti, do Grupo Bandeirantes, que eu meio que concordo com ele e gostaria de saber sua opinião e da Vanessa. Você não acha que o fato do Lula e do Flávio não ir nos debates não vai prejudicar eles, cara? Porque Vai. o Renan O Lula vai não, vai acabar prejudicar com o eles. Flávio. E eles não vão estar lá. Você não acha que isso não iriam prejudicar eles? Eu não Ótimo sei, dia. porque o povo que assiste debate, assiste. Fala a verdade aqui, quem que assiste debate pra ouvir proposta? Você assiste debate pra ouvir o quebra-pau, o xingamento, a confusão, os aplausos, aquele negócio todo. Então, se não tiver Lula e não tiver Flávio, a audiência vai ser menor, a realidade é essa. Vai ser divulgado. Agora, os candidatos que estiverem ali, o Renan, o Caiado e o Zema, e aqueles outros lá sem relevância, eles vão fazer um embate entre eles, aí eu acredito que os candidatos principais, como por exemplo o Renan, eles vão ficar lembrando da ausência do Lula e do Flávio. Mas eu não sei se isso vai repercutir tanto na imprensa. Vai gerar corte. E o fera de fazer corte é o Renan. Ele, que tem os memeiros aí, a galera do MBL, mas eu não sei, viu, se vai ter tanto impacto. O Lula, do ponto de vista do marketing, se eu fosse da equipe do Lula estando em primeiro lugar, consolidado, eu ia dizer, não vai mesmo. Pensando se eu fosse o marqueteiro do Lula. Eu não acho que o Lula erra de não ir ao debate. O Flávio já é diferente. O Flávio está numa situação complicada. Ele já é conhecido por ser frangote, por ser covarde, por ser fraco e despreparado. Na equipe do Flávio, se eu estivesse na equipe do Flávio com a ausência de Lula, eu também defenderia que o Flávio não fosse ao debate. Mas eu acho que prejudicaria mais o Flávio Bolsonaro. O Flávio está numa situação mais difícil que o Lula. Porque o Flávio está precisando crescer. Cresce pouco. Ele está sendo reconhecido no Brasil inteiro por fraqueza. Ele só tem apoiadores da bolha bolsonarista, que não vai fazer ganhar eleição nenhuma. Então ele está numa situação complicada. Mas se ele for ao debate, ele pode ser esbagaçado pelo Renan Santos. E nem pelo Renan, digo, até pelo próprio Caiado. Porque o Flávio, ele não é pouco fraco. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco, mas é um fraco acima da média. Você tem candidatos fracos? Tem candidato. O Zema, por exemplo, ele não sabe falar direito. Aquela dicção terrível dele, ele não tem capacidade para falar em público, ele é muito fraco. Aliás, Minas Gerais elege uns caras que eu vou te falar, vê só Minas. Mas ele é um bom administrador, um bom CEO, também pegou um governo que veio do PT, né, do Pimentel, fez o seu trabalho, foi reeleito. Mas o Zema, ele é fraco. Mas você pega o Flávio e o Zema, o Flávio, a gente não consegue nem comparar em termos de fraqueza com o Romeu Zema. O Flávio, além de ser fraco, ele não tem características que o marquem, que o definam como Flávio Bolsonaro. Você não sabe quem é o Flávio, eu estou errado. O Flávio é um sujeito forçado. Tudo que ele fala é artificial e é jargão. Ele é muito vazio, ele não tem conteúdo, ele não entende economia, ele não entende nem segurança pública para ficar repetindo o jargão. Flávio passou os seus últimos 7 anos e meio fumando vape, comendo churrasco e outras coisas que eu não posso falar aqui no microfone. Esse sujeito nunca acrescentou em nada ao parlamento brasileiro. Sempre foi um playboyzão. Amigo de petista, amigo de pessoalista. Ele se dava bem com todo mundo. Nunca fez nenhum embate político com nenhum outro nome da esquerda. Flávio é um Zé Ruela total. O Flávio é o Fredo Corleone da família Bolsonaro. Ele é muito ruim em vários aspectos. Como é que você vai colocar esse cara num debate para falar com o Renan Santos? Já pensou o Renan falando, usando um termo bem complexo? Falar de indexação, falar do BPC, o salário mínimo, a correção, problema fiscal do Brasil. O Flávio visivelmente vai ficar constrangido e vai desmaiar, como já aconteceu em 2016. Ele é muito ruim, velho. E aí, o Lula não ir ao debate não muda muita coisa pro Lula. Agora, o Flávio, eu acho que ele perde não indo e perde ainda mais se for. Então ele vai perder menos não indo. Sim. Acho que a conta que eles vão fazer dos marqueteiros é essa. Perde mais indo, perde menos não indo. Perde dos dois jeitos. O Lula não perde, fica neutro.
a questão do debate, pelo menos do meu ponto de vista. O que você acha, Vanessa? Só um opinião... detalhe, o vídeo, Luiz Melodia, eu pedi pega lá o Flávio chorando, abraçado pelo Valdomiro Santiago. Toda a rede tá mostrando esse vídeo. Pega esse vídeo e bota no ponto. É isso que você perguntou, Vanessa. Na minha opinião, é o seguinte, o Lula, nesse aspecto, ele só ganha. Isso já é uma estratégia utilizada por muita gente aí do centrão e da esquerda. Quando está em liderança, mantém-se ausente dos debates. Isso aconteceu com diversas pessoas, principalmente se estiver envolvido em questões polêmicas recentemente. O Lula está envolvido nessas questões, mas ele está em liderança. Para que ele vai se submeter a um debate com alguém extremamente preparado como Renan Santos para fazer esse player subir nas pesquisas e não ter respostas a dar? Esse é o cálculo. Então, o Lula, ele ganha muito em não ir ao debate. Já o Flávio Bolsonaro perde. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, ele se construiu, o pai dele, na verdade, a gente está falando de uma eleição do Bolsonaro, tá? O público que remanesce aí, que vota no Flávio, não vota no Flávio. Vota num símbolo construído diante deste sobrenome Bolsonaro, porque os discursos, inclusive, que o Flávio faz hoje, são discursos da esquerda, sim, certo? Você viu ele falando do Bolsa Família sábado? São discursos da esquerda e as pessoas votam nele como se ele fosse alguém de direita por conta dos discursos que carrega a simbologia do pai dele, certo? Então, a história é essa. Se ele vai para o debate, ele perde em não ir, porque ele construiu um público, o bolsonarismo em si, construiu um público na internet. O bolsonarismo furou a bolha através, sim, da internet. Muita gente passou a conhecer o Bolsonaro por conta disso, por conta das questões virais, por conta de tudo, certo? E o MBL se faz, e o Renan também, consegue furar a bolha usando esse mesmo método que é a internet. Então, dentro desse campo de batalha, que é as redes sociais, para ambos os lados aí, para a direita, que no caso hoje é representada pelo Renan Santos, e para a esquerda bolsonarista, existe esse problema. Ele vai perder espaço na internet e não ir para os debates, porque vai viralizar muitos cortes do Renan, ainda que ele não esteja. O MBL é bom nisso, vai viralizar cortes do Renan cobrando a presença do Flávio. É o que vai acabar acontecendo. O Caiado vai ajudar nisso, porque o Caiado está batendo no Flávio Bolsonaro. Só vai ter o Zema lá para fazer um somebody love a favor do Flávio, porque o partido dele tem um monte de bolsonarista, né? Então, vai ficar todo mundo cobrando, principalmente o Flávio. O Lula, tanto faz, porque o eleitorado do Lula nem vê debate, nem nada. O eleitorado do Lula é a galera do interior, é a galera das mazelas sociais, que nem às vezes, sabe, nem sintoniza ali a televisão naquele momento, nem entende o que está sendo dito. Então, não vai ter muito prejuízo para o Lula, vai ter zero prejuízo para o Lula. O Lula não constrói público na rede social, mas os dois que constroem, principalmente o Flávio, vai perder muito. Vai viralizar o Renan à torta e à direita. Perfeita análise. Entendeu? Perde dos dois jeitos. E assim, e tem um outro ponto. O que está fazendo com que Flávio não vá ao debate é o Lula não ir. Ou seja, mais uma vez, o bolsonarismo é pautado pela esquerda, pelo Lula. Pela esquerda não, porque eles são esquerdistas, mas pelo petismo. O bolsonarismo se construiu toda a sua hegemonia hoje sendo pautado pelo PT. E continua assim, até agora, na disputa eleitoral. Se o Lula resolver ir, como é que vai ficar? Né? E eu acho que vai chegar esse momento, principalmente às vésperas da eleição, se o Lula estiver próximo ao Flávio ali, ou a depender de como esteja o cenário, é possível que o Lula vá, ainda no primeiro turno, no último debate, para dar aquela atenção, e isso vai obrigar o Flávio a ir. O Flávio vai se destruir totalmente indo ao debate. O Lula não se destrói muito, porque o Lula vai responder, e aí, meu amigo Renan e tal, você está equivocado, daquele jeito dele, e vai alimentar o público dele. O Flávio vai se
vai se urinar. Gente, o Flávio é muito fraco. Muito. A gente viu a última demonstração de o Flávio participando de um evento Muito fraco. dessa magnitude foi a sabatina do antagonista, que até o Paulo Figueiredo, eu publiquei nas minhas redes, a galera falando que o Flávio foi terrível. Timóteo, eu sem treinamento para participar de debate, sem brincadeira, eu me sairia muito melhor que o Flávio em um debate. Muito melhor. Eu desafio aqui, eu me sairia muito melhor que o Flávio em um debate, defendendo o que ele está defendendo. O que você acha, Lucas? São agora 9h19. Eu acho que só agora, né, na boca da eleição, a classe política, o Flávio Bolsonaro, o Lula, eles estão entendendo o tamanho do problema que eles estão se enfiando, né? O que fazer com o Renan Santos, né? Ir ao debate, não ir ao debate. Eu penso que o Lula pode estar na mesma situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Assim, explicando para as pessoas, né? Eu ouvindo vocês falarem, o meu sentimento fica numa mistura de ansiedade com felicidade. Eu tô louco para ver isso acontecer, para ver o povão, o público geral, esse que deixa a televisão ligada o dia inteiro, o rádio ligado o dia inteiro, essas pessoas saberem em massa, né, ao mesmo tempo, e uma pesquisa logo em sequência, para essas pessoas saberem quem é o Renan Santos. Por quê? Porque o Renan começou com redes sociais, manifestações, coisas que qualquer um poderia fazer. Qual foi o grande feito? Né? O que foi que deu todo esse poder, essa capacidade de conjecturar, né? de análise? Né? Foram quase 10 anos ao vivo, quase todo dia, no YouTube. Né? O YouTube é um meio de comunicação que a gente é muito grato, né? Porque qualquer Zé Ninguém pode abrir um canal de YouTube, né? Então, o Renan, com uma estrutura menor que a Brado, menor que a Jovem Pan, menor que qualquer canal de televisão, qualquer meio de comunicação tradicional, conseguiu convencer centenas de milhares de pessoas a fundar um partido vendendo livro. E hoje esse é o partido mais popular entre os jovens, já dizem as pesquisas. Então, é muito perigoso dar um microfone para esse cara em rede nacional e deixar ele falando sozinho. Também é muito perigoso você, com o teto de vidro que tem o Lula, entrar num debate com esse cara. O Flávio Bolsonaro eu não vou nem falar, né? Porque ele representa... Ele é filho do cara, né? Que tem um grande carisma, né? Não dá para tirar isso do Bolsonaro, que conseguiu abocanhar um polo político todo para ele, mas com isso tudo, na presidência da República, na Secretaria de Comunicação, ele não conseguiu fazer o que Renan Santos fez, com um microfone e um estúdio. Então, né, que buraco vocês se afundaram, né? Como vocês vão lidar com isso daqui para frente? Eu não queria estar na pele de vocês, eu não queria estar em outro time, senão o de Renan Santos e a missão. São agora 9h22, solta o povo aí. Aliás, o vídeo, deixa eu chamar o vídeo. Olha que bonito, emocionante, gente. Eu me emocionei bastante. Solta aí, igual. Se eu não posso pintar longe, é porque o Senhor Jesus tem algo muito maior, para que seja usada para a sua vontade. Eu lhe peço, Senhor, visite meu pai Jair agora. Advogado pediu para você não falar nada. Botaram até a imagem dele. Você, tá ok, Flávio? Valeu aí. Se eu não posso pintar longe, valeu aí, Flávio, valeu aí. É porque o Senhor Jesus tem algo muito maior, muito especial para esse momento. Talvez está aqui, nessa igreja, falando essas palavras. Valeu aí, Flávio, valeu aí. Milhões de pais, para que possam estar mais presentes em suas famílias. Aquela briga, aquela discussão que um filho tem com o pai. Que neste momento... Tá até orando em público. Abrace o seu pai. Abrace o seu avô. Tá aí, pode voltar. Já deu, né, gente? Já deu. Complicado, hein? Aí ele vai no Valdemiro, ele vai na Universal, que são inimigos do Valdemiro. Depois ele vai no... Se bem que no Universal, o republicano está meio pé atrás com o Flávio Bolsonaro. Aí ele vai na Igreja Católica, vai lá também com o padre, aí se vitimiza. É isso, né? Político fazendo campanha e se vitimizando. A característica mais Flávio Bolsonaro que os outros não têm, que outros políticos não têm, é o vitimismo. Eles são os especialistas de fazer isso. De chorar, de meu pai. Ontem o Carlos fez um vídeo emocionado falando. Eles aproveitaram, os marqueteiros disseram, tem que aproveitar o Dia dos Pais para falar da distância e da proibição do senhor Alexandre de Moraes de Bolsonaro não ver os filhos no Dia dos Pais. Aí vamos aproveitar isso. Cara, você já se esqueceu das conversas de Eduardo xingando o pai? Vai tomar no seu. Lembra disso?
ingrato do baralho. Agora chora. Desculpa. E brasileiro gosta desse vídeo aí, viu? Brasileiro gosta desse tipo de coisa. Impressionante como esse negócio bombou nas redes, como ressuscita pessoas. Eu vi, até curtiram, né? Pessoas que não me conhecem, conheço pessoalmente, foram lá e críticos do Bolsonaro curtiram essas postagens aí. Que são pessoas no seu mais profundo íntimo com características femininas. Que não tem decência para ver o que é vitimismo, não tem discernimento para entender o que é uma campanha política. É lamentável. 9h e 24 minutos. Eu condeno a postura do Alexandre de Moraes de proibir que o pai veja os filhos no Dia dos Pais, inclusive. Achei ruim, aliás, eu acho um bocado de coisa ruim do Alexandre de Moraes. Ruim não, né? Péssimo. Muito mais do que ruim, é inconstitucional, mas eles aceitaram jogar o jogo. Foi o Bolsonaro que pediu para o Alexandre de Moraes para ser o vice dele. E agora estão arcando com as consequências. Vanessa. Timóteo, sinceramente, eu... Assim, não tem muito o que a gente está falando aí desse pessoal, né? Esse chorume de vitimismo do bolsonarismo já virou um negócio nojento, né? E eu não posso comentar muito também sobre essa utilização aí da religiosidade, né? Eu vou falar de uma forma mais genérica, que eu fui proibida de falar de forma específica, mas independente de qualquer religião que seja a religião do candidato, ou se ele quer navegar por todas, né, por todas as religiões e tudo, usar isso como bandeira política é realmente nojento, sabe? Usar isso como estratégia, como bandeira política, é um câncer. É um desserviço à população, porque, sinceramente, você deve escolher um candidato pela competência dele, sabe? Pelo que ele está propondo como ideal de país. E, principalmente, quando você vê o candidato usar de maneira emocionada todo tipo de religiosidade, vai para a Igreja Católica, vai para, sei lá, para todo tipo de denominação aí do negócio dos evangélicos, todos os tipos. Isso torna até imoral, porque você precisa ter consistência nesse aspecto também. Eu não vejo problema nenhum o cara se denominar, eu sou, sei lá, protestante, eu sou da Assembleia, do sei lá do quê, do Reino de Deus, dos anjos, do não sei da onde. Tá, o cara pode, mas é que ele seja firme naquilo, que ele vá para os outros lugares para falar com o público, para conversar, acho válido. Mas ficar se dizendo, fazer parte daquilo, chorando em púlpito, se emocionando, fingindo que está recebendo algum tipo de, sei lá, né? Enfim, não posso me alongar muito aqui, mas é isso. Perfeito. E aí, Lucas? É realmente patético, porque tudo que sai de bastidor, a gente sabe que essa relação não é tão perfeita assim, né? A gente vê uma briga entre os familiares pelos espólios do velho Bolsonaro, né? Então, é claro que não há legitimidade nas lágrimas do Flávio Bolsonaro. Eu aproveito o momento, Timóteo, para dar um feliz Dia dos Pais atrasado para meu pai, porque eu passei o Dia dos Pais ontem na estrada, né? E ainda vou vê-lo depois daqui. Então, pô, um abraço, muito obrigado por tudo que você me ensinou, seu Mozart, né? Meu pai é meu herói, muito mais honrado do que essas figuras asquerosas que a gente fica falando aqui no programa, né? E me ensinou praticamente tudo que eu sei. Muito obrigado, meu pai. Aplausos, excelente declaração, é bonito, viu, Lucas? São 9h28. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.